Olá, olá, super quarta-feira para você. Hoje, dia 15 de julho de 2020, chegamos no meio do mês já, né? O mês de julho. O mês começou ontem, já estamos no dia 15. Espero que você esteja aproveitando bem esse tempo. Apesar da pandemia, apesar da quarentena forçada, temos que continuar produzindo, continuar fazendo as nossas atividades, continuar, enfim. Temos que começar a viver o momento, né? Viver o momento e o novo, viver o novo. Daqui a pouquinho, inclusive, eu quero mostrar aqui um post que eu recebi ontem de um amigo meu, Odenir Filho, que é um diretor de TV, um cara fantástico, mandou para mim. Já já eu vou mostrar para vocês. Nas últimas 24 horas foram registradas aí 52 mortes e 639 casos de coronavírus em Mato Grosso. Cuiabá deve receber aí 40 mil kits para testagem de Covid em massa. Como serão esses kits? Daqui a pouquinho a gente vai saber. E a SEDUC prepara retorno das aulas de forma não presencial a partir do dia 3 de agosto. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a Marionete Klimachevski, ela que é a secretária estadual de Educação, vai conversar com a gente, falar sobre esse retorno, como se dará. Tem muitas perguntas. Bem-vinda, secretária, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Hoje nós vamos conversar também com o Antônio Wagner, ele é do Simpag, ele que vai falar com a gente sobre a reforma da Previdência, o que muda com a reforma da Previdência, como vai ficar, como ficarão aí, como fica a situação dos servidores públicos com essa reforma. Daqui a pouquinho o Antônio Wagner já está aí a postos, vai conversar com a gente. E eu vou conversar o programa de hoje com essa postagem que eu recebi do Odenir ontem, falando sobre esse novo momento. Pode colocar para mim na tela aí? Olha aqui, ó. Só tira aí o principais notícias de hoje para a gente ler até o fim aí. Não podemos voltar ao normal. Não. Aí é confusão. Deixa no ar. Deixa no ar pra gente. Tela cheia. Isso. Não podemos voltar ao normal, porque o normal era exatamente o problema. Precisamos voltar melhores. Aí tá difícil hoje, hein? Precisamos voltar melhores, menos egoístas, mais solidários, mais humanos. Eu vejo que essa postagem aí resume tudo que nós precisamos pensar e ter no coração neste momento. O normal antigamente era exatamente o problema. Nós precisamos voltar melhores, menos egoístas, mais solidários, mais humanos. Quero aqui agradecer o Odenir por ter mandado essa postagem para mim ontem. Muito obrigado, Odenir. O Odenir que sempre manda um material muito edificante. Sempre que ele manda alguma coisa, é uma coisa edificante. Odenir Filho, que é um cara que eu admiro demais, um dos melhores diretores de fotografia, diretor de TV, um cara fantástico aí que tem toda a minha admiração e o meu carinho. Um grande irmão. Nosso site, tvmaisnews.com.br, já está aqui na tela. Cadê o site para você? Sabe que ficar sempre bem informado é o tvmaisnews.com.br, onde você tem todas as informações. Por exemplo, Botelho admite que subestimou a Covid-19 e informa que está com 50% dos pulmões comprometidos. O presidente Botelho da Assembleia, presidente da Assembleia Legislativa, que está se tratando em São Paulo, está aí com comprometimento importante nos pulmões, mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, ele vai sair dessa aí, como todas as pessoas que estão conseguindo se libertar dessa doença terrível que tem levado tantas pessoas, que tem feito tantas vítimas em nosso país e no mundo. Justiça determina a liberação de 300 mil exames de detecção de Covid-19 para Mato Grosso. Homem encontra envelope com dinheiro e faz post na internet para encontrar o dono. Olha só que maravilha, hein? Senado aprova a negociação de dívidas de micro e pequenas empresas. Auxílio aos pequenos. Será que o Juarez Fiel vai trazer essa informação para a gente hoje? Será que essa é a boa notícia do dia? Vamos ver, daqui a pouquinho tem Juarez Fiel no Fala Fiel aqui comigo, tá bom? Confira as vagas de emprego do Cine Municipal, oferece sua plataforma online. Você pode, isso são vagas aqui para Cuiabá. E a ANS decide que testes para Covid-19 continuam obrigatórios. Essas e outras notícias você acompanha aqui, ó. Centro de triagem da Arena Pantanal terá 20 médicos por dia, sala de tomografia e teste rápido. São muitas as informações que você acompanha aqui no site tvmaisnews.com.br. Muitas informações. Tóquio está em alerta máximo por novos casos de coronavírus.
e por aí vai. Então acesse o tvmaisnews.com.br e fique sempre muito bem informado. E é no site também que você acompanha o programa aí pela internet, no seu computador ou então no seu celular. Além, é claro, de acompanhar pelo Facebook, tá bom? Aqui ó, no cantinho aqui, você clica aqui, vai abrir uma telinha ali do lado e no seu computador você pode acompanhar o programa todos os dias, tá bom? Ou pelo Facebook, ou então aqui pelo canal 17.1. Não tem jeito de você perder o Mais Notícias. E agora deixa eu conversar com ela, Geisiane Lemes, já está aqui no estúdio. Tudo bem, Geisiane? Bom dia. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia para você que acompanha o nosso programa. Hoje eu vou começar falando aqui sobre essa informação que você falou aí no início, sobre os kits de teste para a Covid aqui de Cuiabá. A Prefeitura fez o anúncio de que serão disponibilizados 40 mil kits para testagem da Covid-19. Será utilizado o material do PCR e esse material será encaminhado para o IFMT do Bela Vista. O Instituto Federal de Mato Grosso já está realizando os exames, já está fazendo esses exames da Covid-19. Então a Prefeitura fez essa parceria. Até o momento, o IFMT já realizou mais de 3.500 análises. Com relação a esse kit Covid, esse kit para testagem de 40 mil kits, a Prefeitura fez o anúncio de que será feito esses testes, mas ainda não divulgou quando que começará a fazer esses testes. E não é o teste rápido, Não né? é o teste rápido, é o PCR. Então, depois de fazer a coleta do exame, será encaminhado para o IFMT. Então, o IFMT que vai fazer a análise desse teste. Porém, a Prefeitura de Cuiabá ainda não divulgou quando que vai começar, quando que vai chegar esses testes para começar a fazer aqui na população. E os dados divulgados pela Prefeitura de Cuiabá de Covid-19 é que a capital tem 6.412 casos confirmados de Covid, de residentes, de pessoas que moram na capital, e 1.481 de quem não mora na cidade. E dos números confirmados, 1.208 pessoas se recuperaram da doença e até o momento houve 350 óbitos de residentes e 163 de não residentes. Somente na terça-feira, Cuiabá registrou 16 óbitos de pessoas que moram aqui na nossa capital, Luiz. Nós estamos agora aí observando esses números, principalmente nesse período de quarentena coletiva e desse toque de recolher, porque na sexta-feira é para encerrar a quarentena coletiva, então nós vamos fazer essa observação, né, Luiz? Se durante esse período esses números, essas medidas realmente reduziu o número de casos. Será que os números poderiam ter sido maiores durante esse período de quarentena ou isso não está resolvendo, né, Luiz? Temos que aguardar aí esse estudo, né, que vai ser apresentado. Inclusive nós entrevistamos essa semana aqui o Marcão, né, o Marcos Lemos, secretário de comunicação de Várzea Grande, que disse que na semana passada, né, na entrevista dele, e disse que somente esta semana seria possível quantificar o resultado dessa paralisação, dessa parada aí que o comércio deu, né, durante a quarentena. Então vamos aguardar aí esse estudo, mas o certo é que amanhã, dependendo do resultado, eles decidem se permanecem mais 7 dias. Isso. Ou se amanhã termina a quarentena, é isso? Isso mesmo. Então nós vamos trazer aqui a informação amanhã e vamos ver o que a Prefeitura e a Prefeitura de Várzea Grande decidiram aí sobre essa medida. Mato Grosso, ontem no boletim divulgado da Secretaria Estadual de Saúde, mostrou os novos casos, o número de óbitos, mas não divulgou mais o número de casos por cidades. A Secretaria informou que está contabilizando com as secretarias dos outros municípios para chegar no número total, porque todos os dias eles estavam divulgando as 20 principais cidades, o número de casos em cada cidade. Então, no último boletim não teve essa divulgação. Em 24 horas, Mato Grosso registrou 52 mortes e 639 novas confirmações da doença. Foi um pouco a mais do que nós divulgamos ontem, né? E no total, Mato Grosso agora está com 29.918 casos, quase 30 mil casos confirmados de Covid. E o total de óbitos é 1.157 óbitos, isso no estado todo. E a gente tem aí no painel, Luiz, a taxa de ocupação de UTIs. A taxa de ocupação de UTIs está em 93,1%. Cresceu um pouco comparado ao de ontem, né?
Quer dizer que a Secretaria de Saúde não divulgará mais os números por cidades? Nos 2 últimos boletins não divulgaram, eles estão contabilizando agora para colocar os números corretos, porque tinha algumas divergências, às vezes um número que era no município foi jogado num outro município. Então, assim, como estava tendo algumas divergências e todos os dias eles estavam fazendo uma correção, lá no boletim eles colocavam, corrigindo o boletim de ontem, esse número, por exemplo, da cidade de Nova Mutum, ele foi contabilizado na cidade de Lucas do Rio Verde, enfim. Por conta disso, agora eles vão fazer essa nova contabilização dos municípios. Então, por isso que hoje não tem esses números divulgados por município, igual a gente estava mostrando, né? Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande, Sorriso, Tangará da Serra, eles estavam entre os municípios aí que estavam com maior número de casos aqui no nosso estado. Dá vontade de falar assim, ó, pare o mundo que eu quero descer. Pois é. Escondem equipamentos no Aecim Tocantins e aí depois, quando são flagrados com a mãozinha amarela, vem a público, nervosinho, dizendo que não era, e depois foi confirmado pelos deputados que lá estiveram que eram sim respiradores. Não conseguem coordenar os números, que é uma coisa, um lançamento. Secretaria por secretaria lançam os números, eles não conseguem fazer isso. Eu fico pensando, estamos realmente no mato sem cachorro, como diz aquele antigo ditado, né? Uma falta total de coordenação estadual. Não sei onde vamos parar se continuarmos desse jeito. Geisiane, é preocupante, hein? Sim, porque a Secretaria Estadual de Saúde nós temos como referência para divulgar aqui os dados. Então, a gente acaba tendo eles como credibilidade, né, como a fonte oficial para a gente divulgar os dados. E também, Luiz, tem uma informação aqui da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que eles fizeram uma pesquisa depois, com várias pessoas, com esses números de pessoas que já testaram positivo para a Covid, e eles mudaram o protocolo de quarentena. Ao invés de ser 14 dias, agora será 10 dias a pessoa que teve Covid. Então, depois de fazerem várias pesquisas, vários testes, eles descobriram que depois de 10 dias o vírus, a pessoa não pode mais, não tem mais o vírus. Então, assim, hoje a medida adotada pela Organização Mundial de Saúde são 10 dias. Explica de novo. Então, o protocolo para quem testou Covid-19 ficava 14 dias de quarentena. Então, agora, depois que eles fizeram várias pesquisas, fizeram testes e identificaram que depois de 10 dias a pessoa pode já não ter mais o vírus. Então, assim, 10 dias então, é o prazo. Então não precisa ficar mais 14 dias agora, só 10 dias. São 10 dias agora. Isso daí foi divulgado ontem, esse protocolo novo pela Organização Mundial da Saúde. Você vê que é uma tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Ninguém sabe, mas na verdade é aquela história, quem está preparado para uma pandemia? Sim. Ninguém, nem os Estados Unidos, né? Nem os Estados Unidos estavam preparados para essa pandemia, nem o Brasil, nenhum país no mundo estava preparado para uma situação como essa. Se no início do ano falasse que a gente ia passar pelo que estamos passando, ninguém iria acreditar, né? Mas aí está, o quadro está posto e precisamos ter serenidade nesse momento. Essa autorização para recontratação de trabalhadores demitidos durante a pandemia, antes de completar 90 dias, Geisiane. Esse é um VT que nós temos e nós vamos mostrar agora, foi um anúncio feito pelo governo federal. Então vamos ao VT. Demitir sem justa causa e recontratar o mesmo funcionário antes de 90 dias é considerado fraude pela legislação criada em 1992. A flexibilização dessa regra foi publicada numa portaria do Ministério da Economia nesta terça-feira. A medida vale enquanto durar o período de calamidade pública, que vai até dezembro, mas seus efeitos podem retroagir a 20 de março passado. De acordo com o texto, a readmissão tem que obedecer os mesmos termos do contrato anterior, o que inclui o valor do salário. A alteração dos termos, no entanto, poderá ocorrer se estiver prevista uma negociação trabalhista coletiva. O governo justificou a mudança com o argumento de que a medida facilita a recontratação de trabalhadores em momento de alta nas dispensas por causa da Covid-19. Entre março e maio deste ano, segundo o próprio Ministério, foram eliminados quase 1,5 milhão de empregos com carteira assinada em todo o país.
facilitar essa contratação é tudo de bom nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia. Presidente, por falar em pandemia, temos os números nacionais. Sim, Luiz. O número de óbitos passou de 74 mil. Chegou a 74.133 óbitos e isso foi a informação divulgada pelo Ministério da Saúde até ontem. E o número de confirmados é 1.926.824 pessoas já testaram positivo para a Covid-19. Recuperados 1.209.208. Muito bom isso. A recuperação está alta, né? A taxa de recuperação. Espero que a gente comece aqui a trazer boas e novas notícias com relação a Mato Grosso, ao Brasil também, de recuperados, curados e de que os números caíram bastante, né, Luiz? Regiane, muito obrigado pelas informações. Qualquer coisa você volta aí, por favor, trazendo novidades para a gente, tá bom? Ok. No próximo bloco, o tema é educação. Vem aí a volta às aulas, mesmo que de forma remota. Vamos saber como que isso vai acontecer. Agora são 11 horas, 18 minutos, 11h18. Voltamos em instantes. Até já. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa, a do corpo e da alma. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. Estamos de volta, 11 horas e 19 minutos, 11h19, vem aí o retorno das aulas na rede pública estadual. Sobre esse tema, eu vou receber hoje aqui a secretária estadual de Educação, a Marioneide Klimachevski. Cadê a secretária? A gente começar a nossa entrevista falando... Oi? Ah, é? Então daqui a pouquinho a gente chama a secretária, é isso? Muito bem. Enquanto aguardamos a secretária... Deixa eu falar para você aqui, nós temos algumas perguntas de telespectadores. A Flávia Brum mandou a pergunta dela, quer saber como vai ser o distanciamento nas salas. Nós temos também a Stephanie Haldes, que tem uma opinião aí sobre esse tema. Ela tem uma opinião formada sobre isso. Vai fazer um intervalinho? É isso? Então vamos fazer um rápido intervalo. Deu uma travadinha no sistema aqui. Daqui a pouco... Voltou? Voltou? Ah, está aqui a secretária. Secretária, bom dia, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo seu tempo aqui em nos atender nesse início de manhã aqui em Cuiabá, para falarmos sobre o retorno das aulas a partir do dia 3 de agosto. Tudo pronto? Como é que está esse planejamento para a gente começar? Bom dia, Luiz Fernando. É um prazer poder estar com vocês aí no programa Mais Notícias. Eu quero dizer que essa retomada de aulas agora, no dia 3 de agosto, ela vem obedecendo à resolução 03 do Conselho Estadual de Educação, ela vem obedecendo também à medida provisória número 934, que define que o Estado ele precisa, através da educação, computar os dias letivos. E que esses dias letivos, hoje não são mais 200 dias, mas sim 800 horas aulas oferecidas a nossos alunos. Para isso, a SEDUC ela se preocupou muito em fazer uma análise da situação da SEDUC e dos seus alunos, verificando exatamente a situação de risco dos municípios. E nós percebemos que 303.468 alunos estão em municípios onde existe o risco alto e muito alto de contaminação do Covid. Então, de que forma nós nos organizamos?
A nossa organização ela já vem acontecendo desde o dia 13 de abril, quando nós disponibilizamos a plataforma Aprendizagem Conectada para toda a sociedade mato-grossense, apresentando nessa plataforma orientações para os pais, para alunos, para professores, apresentando videoaulas, apresentando nessa plataforma condições de ter os conteúdos apostilados para todos os alunos, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum do Estado de Mato Grosso e de acordo com as diretrizes curriculares do Estado de Mato Grosso. Esse momento, de abril até agora, foi um momento de adaptação dos nossos alunos à plataforma. Foi um momento de oferecer a oportunidade deles conhecerem e vivenciarem, assim como dos nossos profissionais da educação que participam desta plataforma, que hoje são 285 profissionais dedicados a preparar o material, a lançar o material na plataforma, a acompanhar o monitoramento das participações, né? Então, esse profissional todo, hoje eles têm, vamos dizer assim, o conhecimento e a prática de como lidar com esse momento tão adverso, visto que a nossa sociedade nunca tinha vivenciado, na nossa geração, um momento de pandemia como este. Baseado nisso, então, nós organizamos a plataforma para retomada agora no dia 3 com o cômputo, onde nós estaremos trabalhando o ensino de forma híbrida, ou seja, com aulas não presenciais e presenciais. Começamos em agosto, setembro e outubro com as aulas não presenciais. Neste período, nós vamos analisar e avaliar o comportamento do vírus e as orientações das autoridades de saúde para programar qual é o melhor momento de se voltar de forma presencial. Na aula não presencial, a gente colocou toda uma equipe voltada para esse trabalho, onde nós adequamos a nossa plataforma com o auxílio da Microsoft, onde hoje nós temos a possibilidade de atender o aluno com a plataforma a Aprendizagem Conectada, plataforma Teams e a TV Assembleia com as videoaulas, e também estamos buscando o canal de comunicação via rádio escola também, para ser mais uma opção. Mas nós temos uma situação. Nós sabemos que hoje o nosso aluno, 53% tem acesso à internet, 47% não tem. O que nós temos feito para atender esses alunos que não têm? Então, nós temos feito duas situações. Primeiro, hoje já está a aula na TV Assembleia, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, principalmente para os alunos do terceiro ano do ensino médio, que irão fazer o Enem possivelmente no mês de janeiro de 2021, garantindo para esses que correm um grande risco de se ter um ano perdido quando não podemos ter, para que efetivamente ele possa galgar o ensino superior. Para os alunos que não têm acesso à internet, que são os 47%, nós fizemos e repassamos às unidades educacionais recursos financeiros para impressão de apostilas e distribuição por turma. Essa plataforma ela também oferece essa apostila, todo o material está na plataforma, onde o pai pode fazer download e colocar no celular do seu filho, ou optar também por buscar a apostila na escola conforme a agenda, para evitar aglomeração no ambiente escolar. Então, liga-se na escola, contacta-se com a escola, tem um momento de retirar a apostila, faz a retirada, o aluno preenche, faz as atividades, os estudos dirigidos. Hoje, uma outra pesquisa que nós fizemos é que 100% dos nossos alunos têm acesso ao celular, muitas vezes não é dele, mas é do pai e da mãe. Então, os professores eles vão passar a ter um canal de comunicação direta com seus alunos, nos grupos de WhatsApp e na plataforma Teams, para que eles possam preparar a sua aula, gravar a sua aula, colocar na plataforma, de acordo com os conteúdos específicos de cada turma, oferecendo a eles esse material. Além disso, estamos buscando hoje uma parceria com rádios no estado de Mato Grosso, para que nós possamos divulgar também as aulas no canal de comunicação rádio, para que possamos chegar lá nas escolas de campo, nas escolas indígenas, porque hoje, quilombolas, hoje nós temos chegado com a entrega de apostilas nessas escolas e muitas vezes a própria equipe da SEDUC e os D6 vão fazer essa distribuição. Olha, nós temos uma pergunta da telespectadora, a Evelyn Torraca. Vamos ver com a Evelyn. Eu acho que a senhora já respondeu a pergunta da Evelyn, mas vamos à pergunta dela para a gente saber certinho o que ela quer saber. Vamos lá. Olá, meu nome é Evelyn e eu gostaria de saber como os alunos da rede estadual que não têm acesso à internet vão acessar as aulas online.
Como justamente o senhor já acabou de responder, né? Através das apostilas da TV Assembleia e das rádios, né, que nós vamos estar fazendo esse atendimento, tá? As apostilas, elas já encontram-se disponíveis. Inclusive, é importante eu salientar que hoje o Estado de Mato Grosso já distribuiu 800 mil apostilas para os nossos alunos. Nós estamos na 12ª semana de execução das apostilas e já foram distribuídas 800 mil apostilas, tá? No ensino fundamental, médio e EJA. E, inclusive, nós também já tivemos na plataforma Aprendizagem Conectada mais de 15 mil visualizações. 15 milhões de visualização, sendo 6,7 milhões já feito download, ou seja, baixa a plataforma para acesso. Essas plataformas, inclusive, já estão sendo utilizadas por alguns municípios do estado de Mato Grosso que pediram para poder compartilhar e utilizar essa ferramenta também no seu trabalho. Flávia Brum tem uma pergunta para a gente. Vamos lá, Flávia, fala aí. Oi, meu nome é Flávia. Eu estou com 3 crianças nesse período de isolamento, né? Tenho uma filha de 8 anos, um menino de 4 e um bebezinho de 9 meses. E, na verdade, a minha maior preocupação com esse retorno da volta às aulas é como que vai ser feito esse distanciamento ou controlar as crianças para usar máscara ou estar lavando sempre as mãos, manter esse distanciamento, principalmente com as crianças pequenas que têm aquela divisão dos brinquedos. Como que vai ser possível estar fazendo tudo isso? Secretária. Muito importante a pergunta da Flávia, né? Nós temos todo um protocolo para quando ocorrer a retomada de aulas presenciais. Dentre os protocolos, é preciso dizer que, primeiro, cada unidade escolar vai receber aí 2 aferidores da temperatura corpórea do aluno, para fazer essa medição no início, na entrada da escola. Nós teremos entrega de todo o EPI completo para cada aluno, para cada profissional das nossas escolas, para que ele tenha esse EPI para se proteger. Nós teremos, sim, o distanciamento social, possivelmente com revezamento de números de alunos, né, de acordo com o espaço físico de cada escola. Uma sala de aula, por exemplo, a média é de 48 metros quadrados. O distanciamento que eu tenho que ter, distanciamento social, é 1,5 metro. Né? Então, a gente vai respeitar esse distanciamento, assim como tem também inúmeras outras informações e orientações técnicas das autoridades de saúde que serão respeitadas e serão trabalhadas com cada unidade escolar. Inclusive, nós já tivemos agora, do dia 6 até o dia 10, uma semana de formação com os nossos diretores de escolas e com os nossos coordenadores de escolas, trabalhando exatamente toda essa preparação para quando for dar início, de acordo com os relatórios e as possibilidades das autoridades de saúde, é sempre importante reprisar isso, eles já tenham o conhecimento de todo o processo que vai ser necessário em cada unidade escolar. A SEDUC já está realizando os processos de TR e licitação para garantir todos os equipamentos necessários. Assim como vai fazer parte do currículo escolar, também as noções de higiene, o fortalecimento dessas noções de higiene e segurança para os nossos alunos. Né? Nós temos aqui, uma das ações que nós temos é a aquisição de materiais higiênicos para utilizar no banheiro das escolas, ampliação das pias de lavatórios para as escolas, né? A desinfectação dos espaços escolares. Tudo isso está previsto no nosso plano de retomada das aulas, lá no momento das presenciais, quando assim o ocorrer, tá? Então, a gente está adotando todas as medidas de segurança já divulgadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde, também pelo Gabinete de Situação do Governo do Estado de Mato Grosso, através da equipe de saúde, que são as recomendações técnicas das autoridades em saúde do país. A Stephanie Haldes tem uma opinião, vamos ouvir a opinião da Stephanie. Bom dia, referente à volta às aulas, a minha opinião é que eu acho que não deve estar retornando ainda, não é o momento,
porque as crianças, né, elas vão ter bastante contato uma com as outras, elas não têm o cuidado, né, de lavar a mão, passar álcool em gel, usar máscara dentro de sala de aula também vai ser bem difícil. E a questão também é referente sobre a saúde, né? A cidade está passando por um momento, né, que não está tendo UTI para todos, está em falta, a saúde está em colapso e eu acho que está dando certo, né? As crianças terem aula online, né? Tá dando tudo certo, não tem porquê, eu acho, ainda voltar, né? Ainda não é o momento. Obrigado, Stephanie, pela tua opinião, secretária. Stephanie, não existe hoje retomada de aulas presenciais com os alunos na escola. Isso, como eu disse, torno a afirmar aqui. Hoje nós continuaremos com as aulas remotas, aulas não presenciais, que serão feitas via internet, com a plataforma da aprendizagem, com a plataforma Teams, que pode ser acessado em qualquer notebook, computador ou celular. Nós continuaremos com a TV Assembleia na parceria com a divulgação das aulas do Enem Digital, com o Rádio Escola e com entrega de apostilas para aqueles alunos que não têm acesso à internet. Não há que se falar nesse momento em retomada presencial. Concordamos com vocês, nós estamos no pico da pandemia, não temos, nosso objetivo principal ainda é e continua sendo salvar vidas, tá? Essas medidas, o que tem de diferente de hoje, porque estava acontecendo, é que de abril até agora, no dia 2 de agosto, as aulas remotas, que são as aulas pela internet, não estavam sendo computadas como dias, como carga horária letiva. Por quê? Porque nós precisávamos adaptar a plataforma que foi construída aqui pela SEDUC este ano, com nossa equipe, sem nenhum custo adicional à SEDUC ou ao Estado. A gente precisava adaptar com a Microsoft, que foi a empresa que nos trouxe uma parceria para isso, para que nós pudéssemos ter o controle, primeiro, da frequência escolar do aluno, para que o professor pudesse ter interação com o aluno, para que o professor pudesse colocar suas aulas de acordo com suas turmas. O monitoramento via WhatsApp nos grupos. Nós conversamos com as escolas, a grande maioria tem 85% a 90% dos alunos em contato no grupo de WhatsApp. Então, isso vai ser uma ferramenta muito importante. Além disso, pensando em 3 perspectivas, que é, primeiro, garantir que neste período de pandemia o aluno continuasse tendo contato com a aprendizagem, tá? Para que reduzisse, no caso, não corresse o risco do grande número de evasão escolar. Agora, a partir de 3 de agosto, continua a aula não presencial, aula remota, só que agora contando como dia letivo, ou seja, todos os alunos precisam fazer as atividades. E aí, então, uma outra perspectiva que nós trabalhamos foi de, além de garantir o contato com a aprendizagem, com o mundo do conhecimento, não ter um ano perdido para a educação e, mais ainda, tentar controlar e reduzir o risco de evasão escolar. Secretária, para a gente encerrar, nós temos uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. Coloca a pergunta aqui para mim, vamos fazer a pergunta para a secretária ali. Pergunta para a secretária Maria Oneide. Em 2021, acontecerá processo seletivo para a contratação de professores contratados ou continuará com a contagem de pontos? Os contratos de 2020 serão prorrogados? Olha, primeiro, o contrato de 2020 nós não conseguiremos prorrogar, inclusive nós estamos nesse momento ainda fazendo a atribuição do segundo calendário, nós não conseguimos prorrogar além do ano letivo 2020. Esse ano letivo 2020, com certeza ele vai extrapolar o período de dezembro, aí vai haver prorrogação dos contratos para finalizar o ano letivo 2020. Em 2021, nós não conseguiremos neste momento realizar, e nós estamos inclusive fazendo uma defesa junto uma articulação junto ao Tribunal de Contas, porque já foi solicitado que este ano fosse feito o processo seletivo na SEDUC através de provas. E mediante a pandemia, mediante toda essa situação de não ter aglomeração, e essa pandemia a gente sabe que ainda vai aí um bom tempo para a gente ter uma vacina, a gente precisa tomar as medidas cabíveis para garantir a segurança, possivelmente nós não conseguiremos fazer processo seletivo esse ano com prova. Possivelmente continuaremos fazendo para 2021 com contagem de pontos. Tá? Porém, existem outras ações administrativas que vão ocorrer aí, como, por exemplo, a organização
de possível chamada para concurso dos concursados, para reduzir aí o número de contratos temporários na rede, que é uma das ações que nós também estamos discutindo enquanto gestão na SEDUC. Secretária, muito obrigado pela sua participação. Torcemos para que dê certo esse projeto, para que os alunos de fato tenham acesso à informação e que seja positivo, né? Que eles consigam acessar pela internet, enfim, que o projeto como um todo dê certo. Vamos torcer sempre pelo melhor para o estado de Mato Grosso. Muito obrigado. Amém. Agradeço a você, Luiz Fernando. E queria só finalizar pedindo aos pais que telefone, que contacte com as suas escolas, aqueles que não têm acesso à internet, porque agora começa a computar, contabilizar como dia letivo e a gente precisa muito de vocês. Um beijo no coração e muito obrigado. Conte com a TV Mais, tá bom? Muito obrigado. Conversei com a secretária de Educação do Estado, Marioneide Klimaszewski. Vamos para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta com mais informações para vocês. Daqui a pouco nós vamos falar aí sobre aposentadoria e muito mais. São 11 horas e 37 minutos, voltamos em instantes. Até já. A circulação dos ventos de um sistema de alta pressão atmosférica vai influenciar o centro-oeste do país nesta quarta-feira. Em toda a região, o sol brilha forte e não tem previsão de chuva. No centro-leste de Mato Grosso, extremo norte de Mato Grosso do Sul, áreas do norte e oeste de Goiás, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia. Em praticamente todas as outras áreas da região, a umidade relativa do ar pode chegar em níveis entre 21% e 30%. A mínima prevista em Campo Grande é de 17, máxima de 30 graus, mínima de 20, máxima de 36 graus em Cuiabá. Nos próximos dias, em áreas do centro, sul de Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso, os volumes de chuva não vão ultrapassar os 15 milímetros acumulados. Já nas demais áreas do centro-oeste, tem pouca ou nenhuma chuva prevista nos próximos dias. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa, a do corpo e da alma. Ele é dono de qualidades incríveis e também de uma legião de fãs. Mas tem um parente que, para ser ainda mais especial, não precisa de nada disso. O irmão do Jorel. Vamos acompanhar isso de perto. De segunda a sexta, 6h45 da tarde. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. Estamos de volta, agora são 11 horas e 41 minutos, 11h41. Eu vou repercutir agora com Antônio Wagner, ele que é presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros e secretário-geral do Simpaig. Antônio Wagner está aqui comigo para falar um pouquinho sobre a PEC da Previdência. Antônio, o que vai mudar hoje, o que temos hoje e o que muda com a aprovação dessa PEC? Olá, Luiz Fernando. Olá, telespectadores da TV Mais. Obrigado pelo convite.
Bom, o tema é muito denso, é muito complexo, são muitas regras sendo alteradas. Nós, desde janeiro, estamos discutindo várias etapas da reforma da Previdência, que foi aprovada pelo Conselho de Previdência, antes de ser encaminhado para a Assembleia, e lá já se tributou aposentados e pensionistas que até então eram isentos de pagar a Previdência, e isso a gente vai discorrer um pouco mais à frente. Nessa segunda etapa da reforma de Previdência, tem uma série de questões em jogo. A questão da idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres, né? O governo quer colocar a idade de 62 para mulheres, 65 para homens, como idade mínima para se aposentar, e aí, excluindo aqui dessa regra, a segurança pública, que tem uma emenda que foi aprovada. Tem também reflexos na aposentadoria por invalidez, tem reflexos na aposentadoria de portadores de necessidades especiais, tem reflexo na questão do cálculo do valor das aposentadorias, e aí se você soma o prejuízo dessa questão do cálculo, da regra de cálculo com o que foi aprovado em fevereiro, as perdas são imensas, e aí quando eu falo sobre perdas, eu também tenho que dizer para o comércio, que o comércio perde muito, porque esse dinheiro deixa de ser pago como salário ou como aposentadoria e deixa, obviamente, de circular no comércio. Também tem o prejuízo que não existe uma regra de transição hoje clara para fins de quem já estava muito próximo de se aposentar, né? As pessoas que estavam ali há 6 meses, 1 ano para se aposentar, que entraram antes de 2003, também vão ser muito prejudicados porque vão ter que cumprir a idade mínima ali de 65 ou até mais, a depender da questão do sistema de pontos também. Então, são uma série de regras que estão sendo alteradas com muito pouco diálogo, com muito pouco tempo, com muito pouca transparência, inclusive pelo MTPrev, né, pelo Fundo de Previdência do MTPrev, pela diretoria do MTPrev, que sonega uma série de dados já há muito tempo requeridos pelo Fórum Sindical e por várias entidades como o Simpag, que eu aqui também falo em nome dela. O Juarez Fiel tem uma pergunta para você. Juarez. Antônio, nós que o conhecemos sabemos da sua garra, da sua luta pelo funcionalismo público. Mas eu queria que você fizesse uma analogia como estão os outros estados brasileiros, aonde que está Mato Grosso? No topo, no meio ou no vértice? Como é que está essa situação dos outros estados com relação às suas aposentadorias estaduais? Olha, eu vou ter que pular, digamos assim, essa pergunta, porque eu não tenho como fazer esse comparativo, porque eu não conheço os fundos próprios de previdência dos estados, porque cada estado tem uma realidade completamente diferente, Juarez. Sua pergunta é bastante importante, mas nós temos que tratar de Mato Grosso, o que aconteceu com o nosso fundo de previdência, porque há 35, 40 anos, o servidor desconta e esse recurso deveria estar dentro de um fundo de previdência. Nós trouxemos aqui uma empresa, há 2 anos atrás, que são de auditores aposentados da Receita Federal. 2 auditores da Receita Federal que por 20 anos trabalharam dentro do Previc, que é um setor do INSS que cuida dos fundos próprios de previdências de estados e municípios. Quando nós trouxemos aqui, porque nós estávamos querendo um cálculo atuarial para contrapor o cálculo atuarial que até aquele momento o governo apresentava, porque tinha uma série de falhas, uma série de distorções que a gente contestava, e a gente queria trazer especialistas nisso. Quando eles chegaram, eles disseram, peraí, mas quantos bilhões vocês têm no fundo de previdência? Todos deram risada. E eles disseram, peraí, então se vocês não têm alguns bilhões no fundo de previdência, tem alguma coisa errada. Vocês não precisam de um cálculo atuarial, vocês precisam de uma auditoria profunda no fundo de previdência de vocês para saber para onde foram os recursos que durante 35, 40 anos deveriam estar aportados e rendendo ali para garantir aposentadorias e pensões. E por isso nós insistimos na CPI da Previdência, que hoje anda a passos muito lentos, enfim, por influências políticas, por acordos políticos, mas a CPI da Previdência não cumpriu o seu papel. Hoje, pela manhã, nós estávamos discutindo com alguns sindicatos e dizendo que nós precisamos trazer essa empresa para fazer essa auditoria, independente do resultado da Previdência, porque mais na frente a gente pode rediscutir num governo um pouco mais sensível a essas questões.
O nosso grande problema, Juarez, é não saber para onde foi o recurso da nossa Previdência, para onde foram os bens móveis, os bens imóveis da Previdência. Porque tem fazendas, tem prédios, esses prédios foram doados, esses prédios foram cedidos, esses terrenos foram doados. Com que autorização se esses terrenos, esses prédios, esses bens imóveis deveriam compor o recurso do Fundo de Previdência? Né? Qualquer tipo de aluguel, por exemplo, de um prédio. Vamos dar aqui um exemplo. As águas quentes, aqui na Serra de São Vicente, é da Previdência. É um recurso do antigo IPEMAT. O aluguel, o arrendamento dele por 20 anos, está indo para onde? Esse recurso foi para o Fundo de Previdência? E aí você entra em assuntos muito densos, porque precisa se fazer, o governo, quando instituiu o MTPrev, deu como garantia bilhões em imóveis, mas aí quando você vai buscar esses imóveis, vem os membros do governo dizendo, não, mas esses imóveis não existem mais, esses imóveis já foram doados, esses imóveis, essa fazenda aqui, essa área que era do governo foi invadida, esse prédio aqui já não é mais do governo, já foi doado para não sei... Então, enfim, são recursos que eram vinculados à nossa Previdência, porque recursos de desconto da Previdência, do tributo da Previdência, eles são recursos que não podem ser gastos em outra coisa, senão no pagamento de aposentadorias e pensões. E aí entra a nossa dúvida. Por isso que é difícil fazer comparação com outros estados. Outros estados estão aprovando as suas reformas da Previdência, até porque alguns pontos são obrigatórios por conta da Emenda Constitucional 103, mas não todos esses pontos que eu citei aqui precisam ser ipsis literis copiado do que foi, do que é da Emenda Constitucional 103. Então, cada estado tem uma realidade financeira dos seus fundos de previdência muito particular. Então, é muito difícil fazer essa comparação. Uma pergunta que chega pelo WhatsApp. Cadê a pergunta? Vamos colocar no ar aí. Gostaria de saber do Antônio Wagner se a CPI da Previdência já descobriu para onde foi desviado o dinheiro das contribuições de 30 anos dos servidores. Daniel Hoffman. Obrigado, Daniel, pela participação. Daniel é um combativo dirigente sindical da Assembleia Legislativa, categoria da Assembleia muito bem representada por ele, e se é o que eu acabei de tentar responder. A gente não sabe, alguns estudos que nós fizemos, nós pagamos, inclusive, economistas, contadores públicos do nosso bolso, das nossas entidades, Simpag, Sisma, Sintap, né, várias entidades, Sintep, a Dunemate, várias entidades se empenharam em pagar profissionais para fazer alguns levantamentos que a CPI não estava dando conta. E a CPI trabalhou com muito pouca estrutura, né, mas algumas coisas que nós conseguimos assimilar, nós conseguimos produzir de conhecimento, de informações, demonstram, Luiz, Juarez e telespectadores, que só numa transação, 50 milhões foram retirados do nosso fundo de previdência e nós não vimos esse recurso retornar para o nosso fundo de previdência. E isso, no mínimo, é um crime de responsabilidade, né? Então, quando a gente está tentando, com a CPI, buscar para onde foram os nossos recursos, a gente não quer nem criminalizar ninguém, a gente quer ver quem é responsável porque esse dinheiro saiu para construir conjunto habitacional. Ok, necessário, mas esse recurso voltou, esse recurso foi lá para o Tesouro autorizou a construção de um conjunto habitacional, mas esse recurso deveria voltar, porque esse recurso é vinculado, ele não pode, de forma alguma, ser gasto em outra coisa que não nas aposentadorias e pensões. Então, é isso que a gente gostaria que a sociedade entendesse. Se existe um déficit financeiro, e a gente não nega que existe um déficit financeiro que precisa e está sendo coberto pelo Tesouro do Estado, esse déficit não é, de nenhuma maneira, responsabilidade dos mais de 100 mil servidores do Estado que religiosamente descontam esse tributo direto da folha do nosso salário. A gente não tem nem condições de sonegar, e aqui não estou fazendo um estímulo à sonegação de maneira alguma. Temos todos que pagar impostos porque precisamos de saúde, precisamos de educação, de estrada, de segurança pública, enfim. Esse recurso é descontado direto dos nossos bolsos e deveriam estar sendo bem geridos pelo governo atual e pelos governos anteriores. E não é isso que nós vemos. Mesmo nesses últimos 2 governos, no governo atual, a gente vê recursos da Previdência sendo utilizados para outras finalidades e esses recursos não retornam. A CPI tem a obrigação, através do deputado João Batista, que é o seu presidente, de chegar aonde
para onde foram esses recursos, e tem condições para isso. Só que precisa também da Assembleia dar um pouco mais de estrutura para a CPI, ou estrutura física, estrutura de pessoal, para a CPI funcionar do jeito que nós entendemos que ela deva funcionar. Deputado João Batista, quem te viu e quem te vê, né? Quem te viu e quem te vê. O Juarez tem mais uma pergunta para você. Então, Antônio, você falando ali, eu entendi, porque se for criminalizar quem cometeu crimes com a Previdência do Estado, a maioria vão estar prescritos. Então, realmente vocês vão ter que partir para uma negociação e a Assembleia nesse momento é fundamental. E está muito bem explicitado por você que terá que haver um entendimento entre as partes para que o funcionalismo público não perca de vez a esperança, pelo menos, de ter uma aposentadoria no futuro. Não, e achei, inclusive, que o Juarez ia falar que se fosse criminalizar não ia sobrar cadeia para todo mundo. Também. Não ia ter espaço na cadeia, né? Tinha que construir uma cadeia de campanha, nesse caso. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. A gente vê que... Eu tento evitar, vocês percebem assim, a minha cautela em dizer que houve desvio de recursos, porque a gente não pode ser leviano a esse ponto. Então, eu tenho responsabilidades enquanto presidente de uma central sindical, secretário de um sindicato bastante relevante aí no contexto das lutas dos servidores. Então, a gente tem muita cautela em dizer isso. Por isso, é o papel da CPI chegar ao fundo disso. Mas a gente mais quer que, olha, peraí, então esse recurso saiu para construir tal coisa, então, peraí, essa obrigação é do executivo. Olha, mas peraí, nós pagamos a cota parte de 11% do salário do trabalhador. Cadê a cota parte patronal? Nós queremos saber se o Estado pagou a sua cota parte patronal, porque tal qual o trabalhador privado, quando você recolhe 11% do trabalhador, o empregador paga o dobro disso para garantir o sistema previdenciário, né? Com algumas diferenças aí da Previdência do INSS, mas basicamente é isso. O empregador, no nosso caso, o governo do Estado, também tem que comprovar que aportou todos esses anos a cota parte patronal, e é um dos motivos da nossa insistência na CPI da Previdência. Comprovado que o governo deixou de aportar recursos, peraí, então esse déficit é responsabilidade do governo. Ele que faça a cobertura disso, e a partir disso a gente discute a Previdência com outro prisma, com uma outra visão, com uma outra dimensão. Então é isso que a gente procura. E aí, entrando em alguns aspectos mais práticos da reforma, a gente se preocupa muito com o que aconteceu em fevereiro, que agora só teve reflexo agora, que é a tributação dos aposentados e pensionistas. Vocês não imaginam o desespero que causou tributar 14% de pessoas que não pagavam previdência. Aqui eu quero fazer só uma distinção muito rápida, e o governador vem com uma narrativa muito, como eu posso dizer, uma narrativa que é uma falácia, não é uma verdade. Eu não quero dizer aqui que o governador está mentindo, mas é uma falácia, porque quando o governador vem dizendo que ele quer equiparar a previdência do servidor com a previdência do trabalhador privado, isso não é verdade, isso não se sustenta. Primeiro ponto dessa diferenciação é que o trabalhador privado ele só desconta até o teto do INSS. Então, se o trabalhador ganha 6 mil, ele desconta sobre 11%, agora 14% sobre 6 mil. Se ganha 10, ele vai continuar descontando 14% só sobre esses 6 mil. Se o servidor público ganha 5, ele vai pagar 14% sobre 5. Se ele ganha 10, ele vai pagar 14% sobre 10. Se ganha 20, vai pagar 14% sobre 20. É sobre o total da remuneração. O trabalhador privado, quando se aposenta, não paga mais previdência. O trabalhador público, ele paga previdência do dia que ele entrou no serviço público até a sua morte. Ele não deixa de pagar a previdência. Existia uma diferença que quem ganhava até o teto do INSS, os menores salários, até 6 mil reais, não pagavam previdência. A partir da reforma do governo, da primeira etapa, que foi aprovada em fevereiro, entrou em vigor em março, mas aí tem a noventena, porque é um tributo. Então, essas pessoas, esses deputados que são contra tributos, não gostam de tributos, estão tributando aposentados. Então, como é um tributo, esperou a noventena e agora entrou na folha de pagamento de julho deste mês. O que aconteceu para vocês entenderem? O cara ganhava 5 mil reais, não pagava tributo nenhum de previdência porque ele ganhava abaixo do teto. Vai pagar 14% agora em cima do que supera um salário mínimo.
Então, ele vai pagar 14% em cima de 4 mil. Esse cara que ganhava 5 mil, Luiz, ele ganhava na prática ali, no líquido do salário, porque aí desconta imposto de renda, ainda desconta mais os consignados, ele ganhava R$ 1.500, né? Correto? Ele ganhava R$ 1.500. Aí, o que aconteceu? O governo foi e tributou esses R$ 1.500, esses 4 mil reais. Então, tributou ali R$ 700 da renda dele. Esses R$ 1.500 se transformaram em R$ 700. Aí o banco não tinha margem para descontar o consignado. O banco fez o quê? Foi lá e cobrou do salário, da conta direta dessas pessoas. Teve gente que recebeu R$0. Eu vou ter que encerrar porque o nosso tempo, infelizmente, acabou. Mas é um papo sempre muito bom e muito esclarecedor. E a gente está voltando a ele com recorrência, por quê? Para explicar para a população o que está acontecendo, não deixar dúvidas, por que dessa luta, por que dessa batalha dos sindicatos para tentar reverter a situação. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação e já vamos deixar agendado um novo retorno aqui para a gente voltar do ponto onde a gente parou, tá bom? Tá certo. Agradeço mais uma vez o convite. É muito bom poder esclarecer para a sociedade, para que a sociedade não fique contra o servidor, que nesse momento, Luiz, está perdendo a vida nos hospitais aí para salvar a vida de milhares de pessoas. Isso é um desestímulo a esses profissionais da saúde nesse momento tão delicado para a sociedade. E aqui eu faço o meu pesar, aqui externo o meu pesar por mais de 75 mil mortes no nosso país. Isso é uma tragédia sem precedentes. Então fica todo o meu sentimento à sociedade brasileira. O nosso. Obrigado, querido. Obrigado pela tua participação. Conversei com Antônio Wagner, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros e secretário-geral do Simpag. Agora deixa eu ver se dá tempo ainda. Faltam 2 minutinhos aí. Juarez, só se for correndo. A boa notícia do dia. Luiz, eu vou ter que fazer bem homeopaticamente aqui para dizer o seguinte. O Supremo Tribunal Federal tá lá com o Dias Toffoli o pedido do Congresso Nacional para que não haja privatização das refinarias brasileiras. Isso é a notícia que eu não gostaria de dar, é uma notícia que nós não deveríamos estar trazendo. Vamos deixar ela tirando amanhã, o governo, então. E aí amanhã nós vamos trazer a boa notícia. Hoje, infelizmente, era só essa questão aqui, eu sei porque 11h59, nós já estamos encerrando o programa, agradecer a audiência, hoje teve duas entrevistas importantes. Vamos encerrar o programa de hoje com música. Cadê quem é a música de hoje? Hoje, cover com o Ivan e Alain, de Várzea Grande, 2 Corações e uma História. Tocar pelo menos um pedacinho dos meninos aí. E nós voltamos amanhã, a partir das 11 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Coração palhaço começa a bater forte, fica não deseja.